Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje a gente vai comentar aí sobre esse acordo feito entre os Emirados Árabes e Israel. É o assunto da semana, né, gente? Eu tinha já vários vídeos para trazer essa semana, mas eu tive que gravar esse. Hoje é domingo, esse vídeo vai ao ar amanhã, pra gente comentar aí, pra vocês saberem a minha opinião e, claro, minha opinião bíblica acerca disso, né, gente? Será que a gente deve se desesperar? Será que é agora que tá sendo feito o acordo de paz, o tão famoso acordo de paz? O que a gente pode esperar aí sobre esse acordo feito entre os Emirados Árabes e Israel? Bom, gente, é isso que eu vim comentar com vocês hoje. Eu espero que esse vídeo tire todas as dúvidas de vocês e é isso. Sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, gente, para a gente começar esse vídeo, eu gostaria de ler alguns versículos com vocês, que já estão aqui separados, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o anticristo, como é que ele vai surgir biblicamente, tá? Então, tudo que a gente vai usar é a palavra do Senhor, são os textos bíblicos. E o primeiro que a gente vai ler fica lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e no versículo do 8 ao 10, que vai dizer assim pra gente: Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso, preste atenção nisso, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. Ou seja, ele vai tomar posse do reino através de enganos, de mentiras. Ele vai mentir e com essas mentiras ele vai chegar ali à posição de reinar, né? De um reinado. Será um presidente, alguma coisa desse tipo, mas o anticristo será mais do que isso, porque diz que ele vai reinar sobre tudo. Por quê, gente? Os 10 reinos, os últimos reinos que vão fazer aliança, vão entregar esse reino para o anticristo. Por isso que ele vai reinar aí sobre muitos lugares. Não acredito que ele chegue a reinar no mundo inteiro. Eu até estava falando isso com uma inscrita aqui do canal. Acho que comentei com ela isso. E ela falou que não acreditava que o anticristo reinaria sobre todo mundo. Eu falei, cara, eu também concordo com ela. Eu não acredito que ele reina sobre todo mundo. Por que ele não vai reinar sobre todo mundo? Porque ele só vai ter 3 anos e meio. Então, ele não vai ter tempo suficiente para reinar em cada cantinho do mundo. Acredito que os países em maior evidência é que vão aí receber o reinado do anticristo. Mas vai haver países aí pequenininhos ou esquecidos ali que não vão sofrer tanto aí com a questão da perseguição e tudo que a gente já sabe que vai acontecer. Então, vocês já sabem por esse texto em 2 Tessalonicenses que o anticristo ele começa o seu reinado aí através de mentiras. O próximo que a gente vai ler fica lá em Daniel, no capítulo 9, e no versículo 27, que vai dizer assim pra gente, ó. Ele firmará aliança com muitos por uma semana de anos, tá, gente? Seriam 7 anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. O que eu acredito ser esse sacrifício? A adoração ao Deus verdadeiro. Ou seja, começará aí a matança aos cristãos. Eu acho que esse seria o cessar do sacrifício. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que é isso que está determinado que vai ser derramado sobre o assolador? Aí a ira de Deus, né, vai ser lançado no lago de fogo. E isso está escrito e vai acontecer. Então, gente, a gente não pode fazer nada que vai impedir que tudo isso aconteça, porque isso tudo já está escrito. A perseguição aos cristãos, tudo que o anticristo vai fazer já está aí profetizado. Então, o que está profetizado não pode deixar de acontecer, tá, gente? Então, vocês viram aí que esse texto também é bastante revelador. Na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício, ou seja, vai começar a perseguição, porque ele vai interromper e vai cortar esse acordo que ele faz. E por que as pessoas falam tanto em acordo de paz, acordo de paz? Na Bíblia não tem nada muito claro acerca de um acordo de paz que ele vai fazer, que vai haver entre os os Emirados Árabes, os países árabes no geral, e Israel, tá, gente? Na Bíblia não tem nada declarando ali
visivelmente que vai ser isso, tá? Na Bíblia não menciona que vai ser um acordo ali específico entre os países árabes, muçulmanos e Israel, mas o que dá a entender, e todo mundo sempre falou, é isso, mas na Bíblia você não vai encontrar nada relacionado a isso, mas acredita-se que realmente ele vai fazer algum tipo de acordo com vários países, tá? Então, essa questão do Donald Trump ser um mediador ali, e Israel e os Emirados Árabes terem feito ali um acordo, na verdade, pode ser que seja um indício, tá, gente? Mas, biblicamente, não tem nada relatando sobre um acordo de paz específico entre esses dois países que se odeiam aí, né? Que é Israel e o povo árabe. Enfim, na Bíblia não tem nada muito claro, mas eu acredito que a questão de todo mundo falar sobre esse acordo de paz aí seja por conta dessa palavra lá de Daniel, que ele vai firmar um acordo com muitos. Mas só fala isso, vai firmar um acordo com muitos. E não só com os países árabes, mas com muitos países, tá, gente? Então, isso que aconteceu agora, esse acontecimento, pode ser que seja relacionado à profecia, sim, mas pode ser também que não, tá? A gente só vai saber melhor quando a gente começar a ver que outros países estão se aliando, quando a gente começar a ver que os 10 reinos estão prontos, aí sim o anticristo aparece. Mas por enquanto a gente ainda não tem os 10 reinos definidos aí, que é os reinos que vão dar o poder pro anticristo. Então a gente não tem um cenário preparado ainda para a aparição do anticristo. Mas o que eu falo sempre para vocês, fiquem de olho nas notícias, como essa, por exemplo, a gente não deve ignorar, porque eu acredito que o anticristo ele já tá no meio aí desses governos, tá? Ele com certeza já tá trabalhando, mas é óbvio, ele ainda não apareceu, a gente ainda não sabe quem é, mas pode ser qualquer um. Então, assim, é bom ficar de olho, mas não tenham medo, nem fiquem exaltados por conta disso, porque ainda não é o tempo dele se manifestar, tá, gente? Vamos ver o próximo capítulo que eu vou ler pra vocês. Vai ficar lá em Daniel, no capítulo 11, no versículo 21, que vai dizer assim pra gente: Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinham dado a dignidade real, ou seja, ele não vai ser da realeza, vamos dizer assim. Ele não vai... Vamos dar um exemplo aí da família real. É como se, sei lá, ele fosse tipo... não tivesse o sangue da família real, mas vai herdar assim mesmo. É um exemplo, tá, gente? Então ele não tem dignidade real nenhuma, mas ele virá caladamente e tomará o reino com enganos. Mais uma vez aí, falando sobre o engano, ele vai tomar o reino com enganos, ele vai mentir para tomar o reino, tá, gente? Então, fiquem ligados nisso, porque ele vai assumir o reinado contando mentiras. Mais um que a gente vai ler, fica lá em Daniel, no capítulo 11, no versículo 24, que vai dizer assim pra gente: Virá também caladamente aos lugares mais férteis. Esse é muito interessante, prestem atenção nisso. Isso é como ele vai assumir o reino, tá, gente? Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais, e repartirá entre eles a presa e os despojos. Entre eles quem? O anticristo, o iníquo, ele vai repartir tudo que ele conseguir com o seu povo. Deve ser por isso que o povo dele vai ser enganado, né? Porque pro povo dele, os que seguirem ele vai fazer coisas boas, vamos dizer assim. E os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, ou seja, por um tempo determinado. Então aqui a gente já começa a estudar um pouco do caráter do anticristo, o que ele vai fazer. Enfim, para esse povo dele que vai compactuar com o reinado dele, ele vai fazer coisas boas. Quem vai mesmo sofrer vai ser os que se opuserem ali ao governo da besta, do anticristo, né? E o último que a gente vai ler, tá, gente? Vai ser em Daniel, capítulo 11, e no versículo 32 até o versículo 39, que vai dizer mais um pouquinho aí do caráter do anticristo e como que ele vai chegar, o que vai acontecer para que ele chegue aí até tomar o reinado, né? Vai dizer assim, ó: E aos violadores da aliança, ele com lisonjas, ou seja, com elogios, perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, ou seja, muitos milagres vão acontecer no meio do povo de Deus. Mas
Vocês prestaram atenção no que está dizendo aqui, ó, e aos violadores da aliança, ou seja, os que abandonaram a aliança de Deus, os que não compactuam com as coisas de Deus, ele com elogios perverterá, vai convencer a todos. Lembra que Jesus vai dizer assim, que se possível, o anticristo ele vai enganar até os eleitos? Tá dizendo isso aqui também. Mas o povo que conhece ao seu Deus, lembra? Jesus disse isso, as minhas ovelhas conhecem minha voz. Se tornará forte e fará proezas, ou seja, nos últimos dias haverá muitos milagres no nosso meio. Deus vai derramar do seu espírito. E aos entendidos entre o povo ensinarão a muitos. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por muitos dias. Será que seriam uns 3 anos e meio? Aqui está dizendo, gente, os entendidos entre o povo são os que vão contar a verdade nesses dias, vão contar das profecias, vão deixar bem claro que ele é o anticristo, e esses vão ser mortos pelo governo do anticristo, ó, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, e por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro. Não sei o que seria esse pequeno socorro, mas Deus está dizendo que vai ajudar. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, ou seja, deixarão os ensinos do Deus Altíssimo e vão se juntar ao anticristo por conta dos elogios ali, das palavras que o anticristo ele vai usar. E alguns dos entendidos cairão. Olha só que interessante, a mesma coisa que Jesus vai dizer mesmo, né? Alguns dos entendidos eles cairão, porque eles vão ser enganados. Cuide para que você não seja enganado. Para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Então, quando ele usa esse para o tempo determinado, pode ter certeza que é os últimos 7 anos ali, é o tempo do fim mesmo. E não terá respeito. Quem não terá respeito? O anticristo. Ele não terá respeito ao Deus dos seus pais. Ou seja, aqui é um versículo muito interessante. Como assim ele não vai ter respeito ao Deus dos seus pais? Sabe? Eu fico muito na dúvida com relação a isso. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Por muito tempo eu achei que talvez o anticristo poderia ser algum homossexual, alguma coisa desse tipo. Mas eu não acredito que seja exatamente assim. Eu acredito que talvez possa ser um muçulmano por conta da lei Sharia. Quem conhece já sabe como é que funciona. E onde as mulheres são totalmente menosprezadas, desprezadas, sofrem muitos abusos. Então, essa questão da lei Sharia pode ser que seja um muçulmano, tá? Me dá a entender um muçulmano. Não o lado do homossexualismo, não, mas o lado muçulmano. Por isso ele não vai ter amor, vai desprezar as mulheres. E não terá respeito ao amor das mulheres. Então isso é bem sugestivo. Eu acredito que seja questão dos muçulmanos. Nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Ou seja, ele vai querer ser o próprio Deus. Ele é o Deus, então todos têm que adorar a ele e não pode existir Deus. Será mais ou menos essa linha de raciocínio. Mas em seu lugar honrará um Deus das forças. Como assim um Deus das forças? Essa questão aí é muito interessante. Eu acho que a gente podia até ver um dia aí para ver no original o que isso simboliza, esse Deus das forças. Mas claro que a gente já sabe que é Satanás, né? Porque ele vem pelo poder de Satanás, mas isso pode dar alguma dica de onde ele surge. Mas eu tenho quase certeza que ele surge aí do meio muçulmano. E há um Deus a quem os seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Ou seja, eu acredito que essa questão de um Deus que seus pais não conheceram, talvez é um Deus que seus pais nunca serviriam, mas ele vai servir, sabe? Ele vai ser do contra. Eu tenho até uma teoria, claro, gente, isso é só uma questão totalmente minha, assim, pessoal, que às vezes eu penso que talvez ele vai tomar o reino com engano, porque talvez ele vai... Talvez até seja mesmo de Israel, mas talvez na metade da semana, quem sabe, com esse acordo aí feito, inclusive com Israel, que é um dos principais, né, gente? Ele pode dizer que ele é um israelita e tal, e depois ele virar a casaca pro lado muçulmano. Pode ser que isso aconteça, existem muitos cenários possíveis, tá, gente? Mas por conta de ele não vai honrar o Deus dos seus pais, então eu acho bem sugestivo. Mas vamos continuar lendo. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que os reconhecem, multiplicará a honra. Ou seja, ele vai honrar muito aqueles que seguem ele.
tá? Aqueles que seguem ele, vamos dizer assim, vão ganhar muitas riquezas e vão viver muito bem, muito bem. E os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço, ou seja, ele vai repartir as terras com o povo dele. Enfim, vai ser tipo aquele cara político que, tipo, é o bonzão, sabe? Todo mundo vê que faz coisas grandiosas e todo mundo vai seguir. Vocês verem um exemplo, né? No Brasil, por exemplo, todo mundo ficou aí se matando por conta de políticos que não fizeram nem nada por eles, sabe? Ficaram idolatrando e foram em igrejas pregando que a gente tinha que votar em tal pessoa, em tal pessoa. E as pessoas idolatram até hoje. Imagina, e olha que elas não ganharam nada pra isso. Agora, tu imagina o anticristo que vai oferecer coisas para aqueles que seguirem ele. Aí você já viu que o engano ele vai ser total, sabe? Somente os remanescentes mesmo, fiéis de Jesus, que vão aí ficar. Aí a gente vai saber quem é o joio e quem é o trigo, né? E eu achei que tinha mais coisa pra ler, mas não, gente. A gente para aqui no 39, tá? No versículo 39 de Daniel. E é isso, gente. É mais ou menos assim que o anticristo ele toma o reino, tá? A gente viu aí um pouquinho, pelo menos, mais ou menos, para esse vídeo não ficar muito longo, de como é que ele vai fazer, como é que ele vai agir, né, nesses tempos. Então a gente já sabe que ele vai tomar o reino com mentiras, que ele não vai honrar os deuses dos seus pais, que ele não vai honrar o amor das mulheres. Então, isso me faz entender que seja realmente um cara muçulmano, mas a gente não sabe. E essa questão do acordo de paz aí que aconteceu entre os Emirados Árabes, que inclusive os outros árabes não concordaram com isso e já disseram que vai haver retaliação. Isso daí, gente, pode até ser um estopim para um motivo de guerra. A gente sabe que vai vir mesmo a guerra, é quase que certo, tá? Então pode ser que seja também um estopim aí para a guerra, a gente não sabe. Mas não fiquem indo por canais aí sensacionalistas, tá, gente? Que vão dizer não é agora, o Donald Trump é o anticristo. Não, não é. Tá? Muito provavelmente não é. Claro que eu não tô batendo martelo aqui porque vai que, né? Mas não é, gente. Muito provavelmente não é. Ele ainda não apareceu porque ainda não tem os 10 reinos aí formados. Claro que ele pode aparecer nas entrelinhas. Eu acredito que ele já está aí rondando aí os governadores do mundo, os governantes do mundo, mas ele ainda não tá na hora ainda dele se revelar, tá? Ainda falta ainda algum tempo. Quando esses 10 reinos estiverem formados, aí sim, vocês podem especular que pode ser qualquer um que aparecer, mas ainda os 10 reinos não estão formados, que são esses 10 reinos aí que unidos vão dar o governo para a besta, né, para o anticristo. Tá bom, gente? Então é isso. Não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, porque eu acredito que ainda não é o momento, tá? E quando chegar, orem a Deus para que a gente tenha o discernimento de saber, né? Quem é o anticristo. Mas eu acredito que os fiéis, os verdadeiros, vão saber, vão ver de cara, assim, né? Quem é ele, porque a gente sabe que ele vai tomar o reino com mentiras. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedor, que tenha ajudado vocês. Se ajudou, não esquece de ajudar o canal também com o teu like, porque assim o YouTube entende. Eu sei que é chato ficar pedindo isso, né, gente? Mas o YouTube acaba entendendo que vocês gostaram do vídeo, que é um vídeo relevante. Então ele vai passar para mais pessoas e esse vídeo pode chegar a muitas outras pessoas que estão aí, às vezes, desesperadas, achando que, e agora o acordo de paz começou aí os últimos 7 anos. Não. Ainda não começaram os últimos 7 anos, tá, gente? Pela Bíblia, a gente sabe que ainda não, porque ainda não tem um palco preparado para isso, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!